Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termômetros. E apesar de hoje em dia ser difícil imaginar um hospital ou consultório sem um termômetro, nem sempre foi assim. Aferir a temperatura foi um grande desafio enfrentado pela humanidade e envolveu muitas pessoas ao longo de vários séculos. A história dos termômetros é uma jornada que teve início no século XVII, com Galileu Galilei, e ao longo dos séculos evoluiu até chegarmos aos termômetros modernos que utilizamos hoje. Como começou com Galileu, ele inventou seu precursor, o termoscópio. O dispositivo era baseado na expansão e contração do ar em um tubo de vidro. Esse precursor do termômetro não possuía uma escala de graduação, mas utilizava uma esfera de vidro para indicar as mudanças de temperatura. Em 1612, Santoro Santoro foi o primeiro a tentar medir a temperatura humana com o termoscópio. A pessoa deveria colocar a lâmpada na boca e o ar quente da respiração fazia com que o ar dentro do tubo se expandisse, empurrando o líquido para fora do tubo. Após um tempo determinado, a lâmpada era removida e o ar esfriava, e o líquido subia no tubo, indicando a temperatura. Essa era uma forma simples, mas eficaz de medir a temperatura corporal na época. Com isso, em 1654, com Ferdinand de Médici, criou o primeiro termômetro a depender da expansão e contração de um líquido, sendo nesse caso o álcool, que era independente da pressão atmosférica, tornando-o mais preciso que o termoscópio. Essa invenção marcou o início da busca por uma escala padronizada para medições de temperatura. E com isso, temos o desenvolvimento das escalas de temperatura, que começou em 1714 com a invenção do termômetro de vidro pelo físico holandês Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele produziu termômetros de alta qualidade com mercúrio e uma escala inscrita que leva seu nome e permitia maior reprodutibilidade. Esse termômetro de vidro serviu de base para o desenvolvimento da escala Celsius, que foi proposta pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742. O motivo da escala Celsius ter superado a escala de Fahrenheit em relação à sua adoção como escala padrão mundial foi devido ao seu processo de calibração mais fácil do que a anterior, usando simplesmente o ponto de fusão e ebulição da água no nível do mar. Ademais dessas duas, há também a escala de Kelvin, que é uma escala absoluta de temperatura, ou seja, aquela que não depende de nenhuma substância específica ou propriedade física para sua definição. Apesar de ela não ser utilizada na medicina, ela é muito utilizada para calibrar alguns aparelhos em experimentos de laboratório. Com isso, temos a evolução, com a evolução das tecnologias, temos a evolução dos termômetros clínicos, que ele é associado a vários nomes, mas Albert foi o primeiro a tornar ele disponível comercialmente. Sir Thomas Clifford Albert disponibilizou o design de seu termômetro gratuitamente para outros médicos, e logo foi adotado pelos profissionais britânicos. A leitura da temperatura estava disponível em 5 minutos e inicialmente era calibrada de 90 a 110 graus na escala Fahrenheit. Posteriormente, os termômetros clínicos passaram a ser marcados com a escala Celsius. Dentre eles, com o passar do tempo, veio o surgimento do termômetro de infravermelho. Ele foi inventado por William Doppler em 1947. Ele criou o radiomicrômetro, que usava um tubo de vácuo e detectores de infravermelho, sem necessidade de tocar no objeto para aferir a temperatura. Desde então, vários avanços e aprimoramentos foram feitos na tecnologia e seu uso se tornou extremamente importante durante a pandemia de Covid-19. Mas, a gente falando de
história de como ele surgiu, quem os criou. Mas o que exatamente é um termômetro? O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura de um sistema ou ambiente. O mesmo se baseia-se na variação de uma grandeza física que muda com a temperatura, como dilatação térmica, resistência elétrica ou radiação térmica. Existem diferentes tipos de termômetro, cada um adequado para uma aplicação específica. Com isso, as suas aplicações, indo em inúmeras áreas, como na saúde, os termômetros médicos são essenciais para medir a temperatura corporal, ajudando a diagnosticar e monitorar doenças. O termômetro digital de contato é o mais comum, enquanto os de infravermelho estão se popularizando. Na área de alimentos, os termômetros de cozinha são usados para verificar a temperatura de alimentos durante o cozimento, garantindo que os alimentos sejam preparados de forma segura e atinjam um ponto ideal de cozimento. Já na indústria, em processos industriais, os termômetros são usados para monitorar a temperatura de máquinas, reatores e outros equipamentos, garantindo o bom funcionamento do sistema e a segurança dos operadores. Já na área da ciência, os laboratórios de pesquisa utilizam termômetros de alta precisão para realizar experimentos e coletar dados de temperatura, auxiliando na compreensão de fenômenos físicos e químicos. Com isso, temos os diferentes tipos de termômetro, sendo eles o termômetro de mercúrio, o termômetro de álcool colorido, termômetro bimetálico e o termômetro de radiação ou infravermelho. Explicando eles separadamente, o termômetro de mercúrio mede a temperatura com a dilatação do mercúrio em um tubo de vidro. Ele é o mais usado entre nós e consiste em basicamente de um tubo capilar fino como cabelo, de vidro, fechado a vácuo e um bulbo, uma espécie de bolha arredondada, em uma extremidade contendo mercúrio. O mercúrio, como todos os materiais, dilata-se quando aumenta a temperatura. Por ser extremamente sensível, ele aumenta de volume a menor variação de temperatura, mesmo próxima do corpo humano. O volume do mercúrio aquecido se expande no tubo capilar do termômetro e essa expansão é medida pela variação do comprimento numa escala graduada que pode ter uma precisão de 0,05 graus Celsius. É dessa forma, pela expansão do líquido, que observamos a variação da temperatura em geral. O termômetro de álcool colorido é uma alternativa ao mercúrio, usado em temperaturas muito baixas. O termômetro de álcool normalmente é usado em laboratórios ou para medir a temperatura ambiente, devido à sua escala, que vai de -5 até 150 graus Celsius. Seu funcionamento é parecido com o do de mercúrio. Quando o termômetro é aquecido, o álcool se dilata e sobe pelo tubo até atingir a temperatura de equilíbrio. Muitos desses aparelhos usam álcool com corante para facilitar a leitura da temperatura. O termômetro bimetálico é um instrumento que mede a temperatura através de duas lâminas metálicas unidas. Eles são termômetros baseados no princípio funcional de que os metais se expandem de maneira diferente dependendo da mudança de temperatura. Um termômetro bimetálico sempre consiste em duas tiras de metal diferentes que possuem coeficientes de expansão térmica diferentes. As duas tiras são unidas de forma inseparável e formam assim a tira bimetálica. Quando a temperatura muda, os diferentes metais se expandem em diferentes graus, o que leva a uma deformação mecânica da tira bimetálica. Essa deformação mecânica pode ser detectada num movimento rotativo. O sistema de medição funciona na forma de um tubo helicoidal ou espiral. Este movimento é transmitido ao ponteiro do termômetro através do eixo do ponteiro, o que permite medir a temperatura. Mas em quais aplicações a gente usa o termômetro bimetálico? Ele é muito usado em indústrias diferentes, por exemplo, na construção de máquinas, na tecnologia de aquecimento e na tecnologia de ar-condicionado e refrigeração. A grande variedade de modelos dos termômetros oferece uma grande seleção de termômetros em uma ampla gama de aplicações. Já o termômetro de radiação ou infravermelho mede a radiação térmica emitida por um corpo sem o contato direto. Com isso, com os avanços da tecnologia, também foram começados
a popularizar os termômetros digitais. Eles são divididos em três: termômetro digital de testa, termômetro digital axilar, termômetro digital de espeto. O termômetro digital de testa o termômetro digital, no caso, o termômetro digital funciona detectando a radiação térmica emitida por um objeto e convertendo-a em sinal elétrico. Esse sinal é traduzido em uma temperatura digital. Explicando o termômetro digital de testa, ele mede a temperatura corporal através da radiação térmica emitida pela testa. E é um tipo de termômetro infravermelho, pode ser utilizado a uma distância de 1 a 5 centímetros. É simples de usar, basta apontar para a testa e apertar o botão. O termômetro digital axilar mede a temperatura corporal debaixo do braço, no centro da axila. Pode produzir medições menos precisas e é recomendado para qualquer pessoa acima de 3 anos de idade. O termômetro digital de espeto mede a temperatura de alimentos como carnes, frios e resfriados. É inserido na sonda do alimento e a medição da temperatura corporal com o termômetro digital é rápida e precisa. Com isso, temos também os termopares, que são utilizados para medições em altas temperaturas e processos industriais. O termopar é um dos mais importantes sensores utilizados na medição de temperatura nos mais variados segmentos industriais. Eles podem ter variados formatos e dimensões conforme seu uso. Os termopares são sensores de temperatura simples, robustos e de baixo custo, utilizados nos mais variados processos, dado que sua capacidade de medição pode ser aplicada a uma ampla faixa de temperatura. Constituído por dois metais distintos, unidos nas suas extremidades e conectados a um termômetro termopar, ou outro dispositivo com capacidade termopar, formam um circuito fechado que gera uma força eletromotriz quando as duas junções de temperatura 1 e temperatura 2 são mantidas a temperaturas diferentes. Os termopares transformam a energia térmica em energia cinética e são adequados para temperaturas elevadas até 1.700 graus Celsius. Apresentam baixo custo e são utilizados nos mais variados processos e em amplas faixas de temperatura. Mas o que isso tem a ver com os fenômenos térmicos e fluidos? Bom, toda a construção dos termômetros tem como base esses três parâmetros: fenômenos térmicos, fluidos e a termodinâmica. Os termômetros são baseados na variação da grandeza física com a temperatura, como já dito, através da dilatação térmica, resistência elétrica e radiação térmica. Os termômetros de líquido, que são o de mercúrio ou álcool, funcionam pela expansão térmica dos fluidos dentro do tubo capilar, que se expandem ou contraem conforme a temperatura muda. Essa propriedade está relacionada ao coeficiente de dilatação térmica dos líquidos, um conceito fundamental no estudo dos fluidos. Já o conceito empregado na leitura dos termômetros, a qual é a temperatura, está diretamente ligada à energia cinética média das moléculas de um corpo, um conceito central da termodinâmica. Os termômetros são calibrados em diferentes escalas de temperatura, aquelas as quais foram mencionadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sendo esta última a escala termodinâmica absoluta. Portanto, o funcionamento dos termômetros baseia-se no princípio do equilíbrio térmico, descrito pela lei zero da termodinâmica. Quando um termômetro é colocado em contato com o corpo, ele troca calor até atingir a mesma temperatura desse corpo. Assim, a leitura do termômetro representa a temperatura do sistema. Com isso, é possível entender que os termômetros tão comumente usados no nosso dia a dia têm uma gama de aplicações e baseado em teorias estudadas em fenômenos térmicos e fluidos, para que possamos entender o funcionamento deste objeto.